vão ter a linguagem e o culto na linguagem delas. Irmãos, nós que estamos aqui, que vamos permanecer aqui por mais um pouco, eu queria convidar você aí a abrir sua Bíblia no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 12. O livro de Hebreus é um livro muito rico. Eu até sugiro a você que, se você ainda não está criando o hábito de ler a Bíblia, você não começou a ler a Bíblia ainda e está pensando para o ano que vem, não deixe para o ano que vem, porque o ano ainda não terminou. Comece a ler a Bíblia. E se você quiser começar por Hebreus, também será uma ótima sugestão. Hebreus capítulo 12. Há um mistério que perdura muito grande quem escreveu Hebreus. Porém, há evidências de alguns eruditos teólogos de que Barnabé tenha sido o nome, e tem sido o nome mais forte para ter escrito esse texto, pela proximidade que ele teria com Paulo, por isso que a linguagem é muito parecida com Paulo. Então, os eruditos, em sua maioria, não colocaram, o nome como Barnabé, mas acredita-se que tenha sido, em sua maioria, Barnabé. Só que aí a gente fica com o teólogo Orígenes. Orígenes disse assim: quem escreveu Hebreus, só Deus sabe. Então a gente fica com essa teoria antes de ficar conjecturando quem escreveu ou quem não escreveu. Mas há uma forte evidência que tenha sido Barnabé, tá bom? No capítulo 12 de Hebreus, eu vou ler os versículos iniciais desse texto que diz assim. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1. Todos acharam, irmãos? Então eu estou vendo uma guerra ali atrás. Hebreus está querendo acrescentar, né? A palavra de Deus diz que aquele que acrescentar um capítulo que seja, as pragas do Apocalipse vão ser acrescentadas na vida da pessoa. Isso vindo uma diaconisa, a praga é duplicada. Oh Deus. Capítulo 12 de Hebreus, versículo 1. Se bem que 21 é 12 o contrário, né? Então dá para confundir mesmo. Ok, Isaura, eu entendi. Pode ficar tranquilo. Pode acalmar seu coração. Eu entendi. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhe dirigiu como filhos dele? Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina, como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai de nosso espírito e assim obter vida? Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada, ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Portanto,
revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Faça caminhos retos para seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Que Deus nos abençoe com a compreensão desse texto. Minha oração é que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Uma frase que chamou muito atenção nessa leitura longa desse texto, se a gente lesse todo o capítulo, teríamos coisas de sobra para a gente trabalhar aqui juntos, mas uma orientação que o escritor aos Hebreus faz aqui, que ele vai dizer assim no versículo de número 1, ele vai dizer assim, que corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. E a partir daí ele vai criando toda a sua ideia. E eu queria usar esse trecho desse versículo para pensarmos sobre essa corrida, sobre correr com perseverança. Quando nós falamos em correr, em corrida com perseverança, nós olhamos para a nossa vida e percebemos o quanto a vida nos faz correr. O quanto nós, de alguma forma, de alguma maneira, corremos o tempo inteiro. Nós não paramos, a vida faz isso com a gente. Quando nós olhamos para tudo que nós temos que dar conta, para as coisas que estão sendo postas diante de nós achamos que 24 horas do dia é pouco para poder fazer tudo o que nós precisamos fazer. E aí entra essa busca por satisfação, aí entra essa busca por realizar sonhos, e aí entra um perigo muito grande, porque muitas vezes, muitas pessoas nem sabem por que estão correndo. Elas estão correndo no dia a dia, elas não têm tempo para absolutamente nada, mas aí você pergunta com que propósito e não sabe que propósito é. Mas a vida faz isso com a gente, e a gente se envolve em tanta coisa que a gente nem sabe o porquê, e isso preenche a gente, isso toma conta da gente, e a gente acaba normalizando isso. E aí a gente tem a sensação de quando a gente para de correr, que é o momento do Shabá bíblico, do descanso, o momento em que eu tenho que ficar ocioso, o momento que eu não tenho que fazer nada, a nossa mente não para, e aí você comumente lidar com pessoas que falam sozinha. Você já viu isso? Pessoas que falam, estão andando na rua, estão falando sozinha. Você está no celular? Não, está falando sozinha. Aí a pessoa está no banheiro, tomando banho, acha que está cantando, está falando sozinha. Aí a pessoa está dormindo e está falando dormindo. Isso é fruto de uma agitação que nós carregamos, que o dia não dá conta da gente expressar tudo que nós temos e vai sair de alguma forma. Corremos muito, corremos de um lado para o outro, porque nós, de alguma forma, de alguma maneira, queremos preencher algo na nossa vida. Eu acredito que foi isso que o escritor aos Hebreus estava tentando falar para o povo. Embora tenha aí a palavra hebreus, não está falando para a comunidade dos hebreus, ele está falando para o povo de Israel, em seu contexto geral. Claro que aqui eliminava os gentios, mas ele está falando para todo o povo de Deus que havia se convertido. E o escritor aos Hebreus incentivou aqui nesse texto os cristãos a correrem com perseverança algo que estava diante deles. Sabe por que é que muitas vezes nós corremos, nos cansamos e não encontramos sentido por aquilo que nós estamos fazendo? Porque muitas vezes estamos correndo na direção contrária do que Deus estabeleceu para a gente. Ou seja, o texto está dizendo aqui: corramos com perseverança a carreira que está posta diante de nós. Ou seja, Deus, desde quando nós nascemos, Deus traçou um caminho para a gente. Desde quando nós nascemos, Deus tem algo estabelecido, um propósito para a minha vida. E aí Ele quer que a gente corra com perseverança a carreira que está posta diante de nós. Aquilo que Ele colocou para a minha vida, para que eu possa ter como alvo principal. Mas no meio do percurso, eu tenho outras coisas. No meio do percurso aparecem outras situações. No meio do percurso aí, em detrimento aos sonhos de Deus para a minha vida, tem os meus sonhos, tem os meus objetivos, os meus projetos. E aí eu planejo a minha vida a parte disso. E aí eu corro com perseverança para algo
que está muito longe e distante daquilo que Deus quer para a minha vida. É por isso que a gente encontra muitas pessoas que fazem tantas coisas, mas ainda continuam vazias, frustradas, não são felizes, são pessoas que carregam um peso com elas, são pessoas que não sabem por que estão fazendo isso, porque está fora do eixo que Deus colocou para que a gente pudesse correr com perseverança aquilo que está diante de nós. Para que a gente possa, de alguma forma, de alguma maneira, correr com perseverança, nós precisamos estabelecer para onde nós estamos correndo. A grande pergunta que você, eu, cada um de nós devemos fazer é: eu estou correndo para onde e para quê? Isso está fazendo que sentido na minha vida? Isso está produzindo o que em mim? Por que eu estou correndo tanto? Será que vale tanto a vida fazer isso? Ou vale tanto a pena correr tanto atrás disso? E aí o autor aos Hebreus vai ensinar algumas coisas para a gente, que eu acho muito interessante. Precisamos de alguma forma, de alguma maneira, aprender a correr na direção certa. Agora a pergunta que eu fiz a esse texto é: como podemos correr com perseverança? Para onde você já sabe. Nós precisamos correr com perseverança a corrida que está posta diante de nós. Uma corrida que Deus traçou para a minha vida, que Deus estabeleceu como fundamento principal da minha existência, para que eu possa ser feliz, encontrar plenitude nisso. Mas a grande questão é como eu posso correr com perseverança em um mundo que é tão agitado, um mundo em que coloca tantas coisas para eu fazer, um mundo que tenta me barrar de algumas situações. Como eu posso correr com perseverança? E o texto vai responder para a gente. E a primeira coisa que eu aprendi nesse texto está exatamente no versículo 1, que ele diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, ele vai dizer: livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Então aqui está um indício do que é que o escritor está querendo dizer para a gente. Ele está dizendo assim: sabe como é que a gente pode correr com perseverança a carreira que está posta diante de nós? Quando nos livramos de tudo aquilo que atrapalha a nossa caminhada, a nossa corrida. E ele coloca duas coisas aqui que atrapalham e que pesam na nossa caminhada. Ele diz assim: tire todo o peso que atrapalha, que se torna vagarosos. Que peso é esse que ele está dizendo? Nós podemos conjecturar de várias formas, ou seja, tudo aquilo que atrapalha a minha existência, de eu correr na direção certa, para o lugar certo, aquilo ali se torna um peso, um fardo na minha vida. E aí a gente precisa estabelecer algo muito simples: a diferença entre oportunidades e controle de Deus. Oportunidades ou distrações. Entende que a gente precisa definir isso? Às vezes aparece uma oportunidade para mim, e eu acho que é a oportunidade da vida, mas aí eu não vou ter tempo para nada, mas é uma grande oportunidade. Mas aí eu tenho que abrir mão de muita coisa, eu não tenho mais que ficar com a família, eu vou deixar de ir à igreja, eu não vou mais passear com a família, eu não vou mais poder viajar, eu não vou mais poder curtir outras coisas na minha vida, mas é a oportunidade da vida. Será que isso é oportunidade ou são distrações daquilo que realmente é essencial? E aí o autor está dizendo assim: livre-se de todo o peso que atrapalha você de correr. Deus tem algo estabelecido para você, tem uma oportunidade para a sua vida, mas outras coisas são lançadas para a minha vida, que eu acho que é oportunidade, mas são distrações daquilo que é essencial. E aí vem o desânimo, vem o abatimento, vem as frustrações, porque eu não consigo diferenciar o que é oportunidade e o que é distração. Eu acho que tudo é oportunidade, mas às vezes são distrações que tentam impedir a gente de caminhar. É por isso que a gente não consegue evoluir. É por isso que entra ano, sai ano, a gente continua do mesmo jeito. É por isso que entra ano, sai ano, a gente está lutando contra as mesmas coisas. Entra ano, sai ano, os mesmos vícios, as mesmas manias estão na vida da gente. Porque a gente não consegue progredir, porque a gente confunde oportunidades com distrações. Mas ele fala uma outra coisa aqui, que torna a caminhada mais pesada, que ele fala do pecado. Ele vai dizer: livre-se de todo o peso que impede você de caminhar, e ele acrescenta ali uma conjunção aditiva. Ele não coloca a alternativa ou, ele coloca a aditiva, e de todo
peso do pecado. O que ele está dizendo é, existem essas duas coisas que atrapalham a nossa caminhada. Primeiro é o peso, que eu acho que oportunidade é simplesmente distração, e acho que distração é oportunidade, mas a outra coisa é o pecado. Sabe por que muitas pessoas não conseguem permanecer no eixo que Deus estabeleceu para a vida delas? Pecado. Pessoas vivem na prática do pecado. E sabe o que é interessante do pecado? É que muitas vezes, algumas pessoas definem pecado assim: pastor, o que é pecado? Aí diz assim, pecado é aquilo que a tua consciência acusa. Se a tua consciência acusar que está errado, é pecado. Mas existem muitas coisas que a consciência não acusa mais, porque a gente já faz tanto, já pratica tanto, que a gente já acha que o pecado já não é mais pecado, porque a gente normaliza. A gente olha para a situação e diz, isso é normal, isso todo mundo faz, isso aí é da época, é da idade, é do momento, depois passa. Entende? A gente normaliza pecado, e isso impede a gente de caminhar. É por isso que muitas pessoas estão no mesmo lugar, não conseguem evoluir, estão há 5, 10, 15, 20, 30 anos na igreja, não evolui, porque existem pecados na sua vida que precisam ser tratados e abrir mão. Então, pastor, eu tenho que ser perfeito para entrar no eixo que Deus estabeleceu para mim? Não. Quem disse isso? O grande problema é quando você pega esse pecado de estimação e você transforma ele em iniquidade. O que é iniquidade? É a prática constante do pecado, de maneira que o pecado para mim já não é mais pecado, porque eu faço tanto que minha consciência nem acusa mais. Aí vira iniquidade, aí se torna um peso, me impede de correr, me impede de perseverar, me desanima, me prende aqui, e aí eu vejo todo mundo caminhando, todo mundo correndo, todo mundo crescendo, Deus abençoando um monte de gente, mas aí a minha vida está travada, e eu não quero abrir mão disso. Eu prefiro pagar o preço de ficar no mesmo lugar, a ter que abrir mão desse pecado que eu carrego comigo. E isso se torna um perigo muito grande para nós. Posso correr com perseverança a carreira que está posta diante de nós, quando simplesmente eu abro mão de tudo que atrapalha essa minha corrida. E a grande reflexão que fica para a gente é: o que tem me atrapalhado? Por que eu não consigo avançar? Por que entra ano, sai ano, eu continuo sendo cobrado pelas mesmas coisas? Por que entra ano e sai ano, e as coisas ainda não acontecem na minha vida? Por que entra ano e sai ano, eu estou parado? Parece que minha vida, a gente tem a sensação que a nossa vida foi dada uma pausa nela. Está no modo pausa, não anda, não evolui, a gente não consegue nem andar, quanto mais correr. E aí o autor dos Hebreus vai dizer, um dos motivos principais para isso é porque existem coisas que atrapalham e a gente precisa tirar isso da nossa vida, porque ele vai falar isso também lá embaixo, né? Ele vai dizer assim no versículo de número 4, afinal, vocês ainda não chegaram a arriscar a sua própria vida na luta contra o pecado, ou seja, você não faz absolutamente nada para se livrar disso. Mas tem uma outra coisa que esse texto vai nos ensinar sobre essa possibilidade de correr com perseverança. A partir do versículo 2, ele vai dizer assim, mantenhamos o olhar firme em quem? Em quem está aí no seu texto? Por quê? Porque ele é o autor e consumador e aperfeiçoador da nossa fé. Sabe quando é que a gente consegue caminhar ou correr com perseverança a carreira que está diante de nós, de acordo com esse texto? É quando mantemos o nosso olhar firme em Jesus como nosso alvo principal. Cristo é meu alvo. Não interessa o que está acontecendo ao meu redor. Eu só consigo correr a carreira que está posta diante de mim, quando de alguma forma, de alguma maneira, eu não tiro o olhar do meu alvo. Eu tenho um alvo para seguir, é Cristo. Cristo é o pilar principal da minha existência. Se eu tiro o olhar de Cristo Jesus e passo a olhar outras situações, outras coisas, outros movimentos e até as circunstâncias da vida, eu não vou conseguir correr a carreira que está posta diante de mim. Entende isso? É Cristo. Estamos correndo por causa de Cristo. Estamos correndo na direção certa. Cristo é o meu alvo.
Eu queria que você olhasse para a pessoa que está ao seu lado, dissesse nada para ela, não diga nada, dê uma olhadinha para as pessoas que estão aí ao seu redor, visualize elas, olhem para elas. Está vendo essas pessoas aqui? Essas pessoas nunca, jamais, de forma alguma, de maneira nenhuma, pode se transformar no seu alvo. Sabe por quê? Porque essas pessoas que estão aí do seu lado, arrumadinha, cheirosa, algumas, né? Essas pessoas, elas um dia podem nos decepcionar. Essas pessoas um dia podem não acreditar em nós. Essa pessoa, no momento em que nós estamos no aperto, no momento em que nós precisarmos, muitas vezes elas vão falhar conosco. Essas pessoas um dia não vão estender as mãos para a gente. Essas pessoas um dia vão jogar pedras em nós. Essas pessoas muitas vezes nós não podemos contar em todos os momentos da nossa vida. E aí a gente olha para as pessoas e diz assim: olha, no momento que eu precisei, ninguém ligou para mim, ninguém se interessou por mim, ninguém sabe do que eu estou passando, ninguém se importa com a minha vida, e eu vou sair da igreja. E aí eu pergunto: quem é o alvo da sua vida? Eu estou aqui por quê? Quem é que estabeleceu um propósito para a minha vida? Quem é que tem um plano para a minha existência? Quem é que implantou sonhos no meu coração? Quem é que acreditou em mim, mesmo quando ninguém acreditava mais? Cristo. E Ele é o alvo da minha vida. Se eu tiro o olhar de Cristo e passo a olhar para as pessoas, eu não fico em igreja nenhuma. Porque sempre vai ter lugares, vão ter pessoas que vão bater de frente com a gente. Sempre vão existir pessoas que vão criticar a gente. Sempre vão existir pessoas que não vão concordar com a gente, que não vão nos ajudar. Mas isso não é motivo para que eu possa basear toda a minha vida cristã nisso. Porque eu tenho um alvo na minha vida, e se eu estou correndo com perseverança a carreira que está diante de mim, eu tenho Cristo como alvo, é Ele que aperfeiçoa a minha fé. Eu corro com perseverança olhando para Cristo, porque ninguém aqui consegue aperfeiçoar a minha fé que não seja Ele. Ele é o autor e consumador da minha fé. É Ele que me dá ânimo para poder prosseguir. É Ele que nos momentos de angústias está lá diante de mim, para que eu possa conseguir me tornar o melhor que eu posso ser. É Ele que nos momentos de angústia, que quando nós estamos chorando aos escondidos e rindo em público, é Ele que sabe. É Ele que sabe que tem dias que eu não consigo dormir, pensando nas lutas, nos problemas, na vida. É Ele quem sabe de tantas coisas que eu preciso dar conta e que muitas vezes as pessoas acham que eu não faço nada. É Ele quem sabe das dores que eu sinto, carregando o peso dentro da minha vida, de que as pessoas não entendem. É Ele que conhece o meu coração, é Ele que aperfeiçoa a minha fé. Então eu tenho que dar satisfação da minha vida a Ele. Ele é o alvo da minha existência. Se eu não tenho Cristo como alvo, eu não vou correr para lugar nenhum. Eu vou entrar ano, sair ano, e a minha vida vai estar do mesmo jeito. E aí o autor aos Hebreus está dizendo assim: mantenham o olhar firme em Jesus, porque quando você olha para Ele, você não desanima no meio da caminhada. É isso que ele vai dizer no versículo 3, quando ele diz assim: pensem em toda a hostilidade que Ele suportou de pecadores, desse modo vocês não ficarão cansados nem desanimados. Quando eu olho para Jesus, eu olho para as pessoas, eu desanimo, mas quando eu olho para Jesus, eu consigo renovar as minhas forças. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão. Isso se chama mantenha o olhar nele. Eu não sei o que falaram para você ou sobre você, ou de você, né, mudando a preposição. Eu não sei o que falaram contra você, mas nada disso define você. Não importa o que as pessoas pensam de você, o que importa é o que Deus sabe ao meu respeito. E Ele sabe, Ele conhece quem eu sou. Eu não vou definir a minha vida baseada numa opinião, porque eu olho para Cristo. É Cristo que me define, é Cristo quem sabe quem eu sou, Ele quem sabe o que eu faço. É Ele o que sabe de toda a minha existência, é Ele que tem um plano para mim. Aí eu me mantenho no eixo, aí eu volto para o eixo, e eu caminho
em direção à carreira que está proposta diante de mim. Meu amado e meu irmão, antes de você tomar qualquer decisão na sua vida, se você vai tomar uma decisão baseada em algumas pessoas, você está tomando uma decisão fora da vontade de Deus. A decisão precisa ser tomada de acordo com aquilo que Cristo quer para mim. Eu olho para Ele, Ele falou para mim isso, eu tomo a decisão. Mas os outros não me definem. Os outros não sabem quem eu sou. Os outros não me conhecem. Eu olho para Cristo Jesus, porque Ele é o autor e consumador da minha fé. Com Ele conseguimos vencer até nossa luta contra o pecado que tenta nos aprisionar. Mas uma outra coisa que esse texto fala para a gente, que é um dos textos mais difíceis e polêmicos, não só de ser falado, mas de ser vivido, ele começa a discorrer isso a partir do versículo 5. Ele vai dizer assim, o autor aos Hebreus: acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhe dirigiu aos filhos dele? Olha a palavra de ânimo que Deus dirigiu aos seus filhos. Que palavra de ânimo foi essa? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando Ele o corrigir. Aí a grande pergunta que eu faço é: que ânimo é esse? Eu tenho uma palavra para dizer para você. Imagina isso. Olha, você conta toda a situação, conta todo o seu problema, conta as suas angústias, seus medos, conta tudo aquilo que você está passando. Aí ele diz assim: eu tenho uma palavra de ânimo para você. O que é? É Deus castigando você. Isso é ânimo. Isso te dá motivação para conseguir continuar a caminhada. Isso te dá ânimo para dizer. Outra pessoa, você diz assim: eu contei tudo da minha vida, eu estou vivendo o caos, minha vida está de ponta cabeça. Aí a pessoa diz assim: tem uma palavra de ânimo para você. O quê? Isso é apenas o princípio das dores. Que ânimo é esse? É isso que Hebreus está dizendo. Dizendo: não se esqueçam da palavra de ânimo que Deus deu para vocês. Que palavra de ânimo? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando Ele corrigir você. Isso é ânimo. E aí a gente aprende que a gente corre com perseverança a carreira que está diante de nós, quando nós reagimos adequadamente às provações que Deus usa como treinamento. Quando ele está falando de disciplina aqui, ele está tentando, do versículo 5 ao versículo 11, ele está dizendo assim: vão existir momentos na nossa vida que nós vamos ser tentados a parar a nossa corrida. Vão existir momentos na nossa vida que nós vamos achar que o que nós estamos passando é Deus nos punindo. Mas não é. Deus usa a disciplina como treinando a nossa vida, a nossa fé. E isso se reduz em: meu amado e meu irmão, todos nós passaremos por aflições na nossa vida, mas isso não significa que Deus não nos ama, isso significa que Deus está nos ajudando a ser pessoas melhores, que Deus está nos dando a possibilidade. Eu lembro de um pastor, eu esqueci o nome dele, mas ele é lá de São Paulo. Ele disse que ele era pastor de uma igreja que tinha alguns médicos, e a esposa dele sofria de uma enfermidade que ela não podia ter filho. Toda vez que ela tinha filhos, ela abortava. E aí, na verdade, ela estava já com 8 meses de gravidez, já prestes, ali eles estavam comemorando como um milagre, e ela começou a sentir dores, começou a sentir contrações, e foi levando para o hospital. E aí ele ligou para o médico disse assim para ele: olha, provavelmente vocês vão perder a criança, 8 meses. E aí ele disse que ficou desesperado, colocou a mão na barriga da esposa e disse: Deus, ressuscita o meu bebê de alguma forma, eu não aguento mais essa situação. E eles chegaram lá e o menino estava morto. E aí teve que fazer todo aquele ritual para tirar, né? Que os irmãos sabem o quanto é doloroso isso. E aí o pastor estava lá diante do médico, que era membro da sua igreja, e começou a questionar um monte de coisa, e o médico deu uma palavra para ele, que ele disse que ele lembra até hoje, e usa como alvo da vida dele. Ele disse assim: pastor, Deus escolheu você para ser provado. Deus escolheu você para ser provado. E aí naquele momento ele não entendeu aquela frase. Depois algumas coisas passaram a fazer sentido para a vida dele.
Mas quando a gente pensa em disciplina de Deus, quando a gente pensa em algo que Deus está fazendo na nossa vida, a primeira impressão que dá é um desespero, e a gente não entende. Se tem um dos grandes questionamentos da humanidade, e principalmente nós, cristãos, servos do Senhor, que temos medo de fazer esses questionamentos, mas lá no coração a gente faz, é porque que para a gente aprender uma coisa, a gente precisa passar por isso. Porque que para que Deus ensine algo para a gente, Ele precisa tirar alguém da gente, Ele precisa fechar aquela porta, Ele precisa colocar uma doença, Ele precisa fazer alguma coisa que machuque a gente. Por quê? Esse é um dos grandes dilemas da humanidade, das quais nunca encontraremos resposta alguma. Mas uma certeza que o autor dos Hebreus está dizendo para a gente não rejeite a disciplina do Senhor. O que Ele faz tem um propósito. Por mais que doa em nós, por mais que machuque a nossa vida, mas Deus tem um propósito. No momento no qual nós estamos passando, a gente não consegue enxergar. Depois que a gente passa por tudo e olha para trás, algumas coisas passam a ficar claras na nossa vida. Cada um de nós que passamos e sofremos por angústias, dores, perdas, desesperos, angústias na nossa vida, todos nós sabemos onde o calo aperta, não tem como mensurar isso. Entretanto, uma certeza nós temos, a certeza do cuidado de Deus sobre a nossa vida, nos ajudando a suportar todas essas coisas insuportáveis aos olhos humanos. Essas coisas às quais nós não temos resposta alguma, que nós nunca vamos conseguir encontrar uma resposta e o porquê que Deus está fazendo isso na nossa vida. Algumas coisas Ele vai explicar, outras coisas não. Mas aí o autor dos Hebreus vai discorrendo sobre o texto para falar para a gente que isso nos ajuda a entender que as lutas fazem parte do processo. A partir do momento que eu me identifico com Cristo, que eu tomo uma decisão por Cristo, eu preciso entender que as lutas fazem parte do processo. E reagimos quando suportamos sem desanimar a disciplina do Senhor, porque existe uma coisa que nós precisamos aprender a lidar. Aliás, duas coisas. Primeiro, é o amor de Deus sobre nós. Nunca, nem jamais, duvide do amor de Deus por você. Deus ama você. Mas também existe algo chamado soberania de Deus. O que é a soberania de Deus? Quando eu tento de alguma forma, de alguma maneira explicar isso. Soberania de Deus se Deus faz, amém, Ele é Deus. Mas se Ele não faz, amém, Ele é Deus. Deus abriu a porta que eu queria, amém, Ele é Deus, mas Ele não abriu, por mais que eu orasse, fizesse campanha de oração, pedisse para todo mundo orar pela gente, não abriu, amém, Ele é Deus. Isso é aprender a lidar com a soberania de Deus na nossa vida, isso é disciplina do Senhor, são provações, são lutas que nós travamos e que iremos travar pelo resto da nossa existência, nunca ficaremos livres das lutas. Vencemos uma, vem outra, vencemos outra, vem outra, vencemos outra, vem outra. Pastor, quando é que eu vou me livrar disso e usufruir do melhor que Deus tem para a minha vida? Nesse processo. Ao mesmo tempo, e aí eu lembro de um irmão aqui da igreja falando que a vida dele, as coisas vieram de uma forma avassaladora. Aí lembra de Jó? Vem uma coisa, vem outra, vem uma coisa, vem outra, vem uma coisa, vem outra. Tem irmãos na igreja que passam por isso, e vem uma coisa, vem outra, vem uma coisa, vem outra. Mas aí tem um equilíbrio, Deus dá uma outra coisa, para que eu possa me deleitar, para que isso possa ser o equilíbrio da minha vida, e eu não perca a fé, a esperança, o ânimo, a vontade de continuar correndo a carreira que me está proposta. Então a disciplina de Deus chega na nossa vida, o momento de dor chega, mas você não está sozinho. Pastor, eu não estou suportando. Está sim, porque você está de pé ainda. Pastor, eu não estou aguentando mais. Está sim, porque você ainda está pedindo oração, está acreditando, você ainda está suportando algumas coisas, você ainda consegue acordar de manhã e viver aquele dia. Está suportando. Corra com perseverança a carreira que está proposta diante de você, porque é isso que Deus planejou para a nossa vida, e tem pedras no meio do caminho, e tem situações difíceis, tem coisas complicadas, mas nós temos uma carreira posta diante de nós.
que tem como alvo a Cristo, que tem como alvo que as aflições do tempo presente não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada, que tem como alvo que esperam no Senhor renovarão suas forças, que tem como alvo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, que culmina em Cristo. E a gente não vai entender no momento, e talvez nem entenda depois, mas a certeza do quanto Deus nos ama, é a garantia de continuar correndo com perseverança a carreira que está diante de nós. Versículo de número 10 vai dizer assim: a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade, ou seja, as lutas da vida acabam nos santificando. Versículo 11 vai dizer assim: nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada, ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Sabe o que é que nos ajuda a lidar com a dor, com o sofrimento, com as lutas da vida? Quando a gente olha para o resultado de tudo isso. No momento, se você foca na dor, aí vem as maiores mazelas da existência humana, que é a ansiedade, a depressão, a angústia, a melancolia. Tudo isso gera em nós alguma coisa. Se eu foco no problema, se eu foco na dor, eu não consigo caminhar. Mas aí eu olho para o resultado. Jesus, falando sobre isso, ele explicou algo sensacional. Ele diz assim: a mulher, quando está para dar à luz, ela sofre das dores da luz, mas depois que a criança nasce, ela nem se lembra da dor que ela teve. Isso é sensacional. Você já visitou alguém que acabou de dar à luz? É uma dor terrível para a mulher, não é isso? Quem aqui mãe, já passou pela experiência? Levante a mão aí. Você sabe que é doloroso, né? Reclame com Eva depois, tá? Dia que vocês chegarem lá no céu, saiba que Eva é 100% responsável por isso. A gente até brincou hoje pela manhã, não é? A gente diz assim: pastor, nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo, só hoje, fora os que já morreram. Isso porque a humanidade sente dor até filho. Imagina se não sentisse dor. Quantos nós teríamos hoje, né? Tendo dor. Mas aí Jesus está dizendo assim: quando ela sente a dor, ela quer que aquilo pare logo. Mas aí vem a criança. Aí você já viu a alegria da mãe quando tem filho? Acabou de nascer, você chega lá, o menino é feio que dói, mas a criança para ela é a melhor pessoa do mundo. Tá nem aí para dor. E aí, sofreu? Foi legal, o parto, teve aí, senti dor, mas olha a criança linda. Não é, mas a gente tem que dizer que é, porque fazer o quê? É mãe acha bonito. O que ele está dizendo é: no momento da dor a gente não compreende, mas a gente precisa olhar para o resultado. Por que é que sinto dor? Vai vir uma criança, glória a Deus, vai trazer alegria para casa, vai vir isso, vai ser bênção para o meu lar, é um sonho realizado, vai mudar toda a confusão. Eu não vou dormir de noite, não tem problema, eu vou ter que trabalhar feito um condenado para sustentar essa criatura, não tem problema, veio, e é alegria, entende? Quando o escritor aos Hebreus está dizendo assim: no momento em que você está passando, você não compreende, mas que produz o resultado, ele diz assim: sabe o que é que ajuda você a suportar a dor? É porque você olha para frente, você não olha para o problema, você olha para aquilo que isso vai produzir, você olha para o resultado que isso vai trazer, você olha para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. E aí vem, eu acho muito legal, os nossos irmãos pentecostais, quando ele diz assim: quanto maior a luta, maior é a vitória. Eu creio nisso. Quando você hoje está passando por um momento que você está sendo amassado, e dizendo: Deus, isso só pode vir uma coisa muito grande. Não, tem que vir, porque se não for, não tem propósito de ser. Mas vai ser algo espetacular. Meu irmão, quanto maior a luta, maior é a vitória. O escritor aos Hebreus está dizendo: suporte a disciplina de Deus olhando para o resultado. Não olhe para a dor. A dor traz angústia, a dor traz depressão, a dor traz melancolia, a dor vai trazer um monte de coisa. Mas você diz assim: isso vai produzir um eterno feito de glória para mim.
Isso vai trazer resultado. As aflições do tempo presente não há de se comparar com a glória que em nós há de se revelar. E aí a gente consegue correr a carreira que está posta diante de nós. Mas eu queria concluir esse texto que é riquíssimo, lendo com vocês versículos 12 e 13, que diz assim: portanto, revigorem suas mãos cansadas. Sabe o que é que tem lá, falando no grego, essa ideia de mãos cansadas? Mãos cansadas é desânimo, a sua mão está baixa, com a ideia de que você não tem força para estender a mão para fazer nada, está cansado. A ideia do grego é: revigore as mãos cansadas. Sua mão está desanimada, levante-se e consiga caminhar. E ele vai dizer: joelhos enfraquecidos. O que é o joelho enfraquecido na linguagem grega? Desespero. É aquele joelho que não consegue mais se sustentar. É aquele momento da sua vida que você não tem forças mais para caminhar, para fazer nada, porque o seu joelho, como diz o texto aqui, está enfraquecido. Mas ele diz assim: revigorem as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos, façam caminhos retos para os seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Quando tomamos uma atitude de prosseguir no caminho certo, a carreira que está proposta. O que o autor dos Hebreus diz para a gente é: volte para o eixo. Você está correndo para quê? Volte para o eixo. Revigore as suas mãos cansadas, tenha ânimo. Revigore os joelhos vacilantes, coloque ele firme, porque Deus tem muitas coisas para fazer na sua vida e através de você. Precisamos transformar a nossa fraqueza em força, usar esse momento para ser combustível, para que a gente possa avançar e não ficar para trás. Amém? Eu queria convidar você a ficar de pé. Eu queria convidar já o grupo de louvor para estar aqui. E eu queria que você fechasse seus olhos e você orasse ao Senhor. Fale com Deus. Muito obrigado, Paizinho Santo e Deus de amor, pela Tua palavra.